Bom dia, você de casa. Bom dia, vocês aqui da igreja. Bom dia! Nossa, vocês dormiram muito bem, não é, Lucas? Verdade. Acordaram com tanto ânimo. E hoje é um novo dia, o dia que nós podemos passar na presença do Senhor, meditar na palavra do Senhor, não é? Rever os amigos, aliás, os amigos nos reverem, porque a gente quase não vê ninguém, né? A não ser as mensagens que vocês mandam, o incentivo de continuarmos a fazer esse ano bíblico, assim, comentado a cada dia. Aliás, eu fico pensando, Lucas, a quantidade de gente que vê, e a quantidade que a gente nem sabe que vê, né? Mas eles ficam querendo um abraço, e eu perguntei ao irmão Leandro assim, eu posso mandar um beijinho pro pessoal de casa? Foi a oportunidade. A oportunidade eu vou fazer. Vou fazer igual aquele pessoal que vai ver pela primeira vez na televisão. Um beijo para minha mãe, um beijão pro pessoal lá do Aracaju, a Fran, o George, a Gabi, o Miguelzinho. Eles são assíduos, assistentes, estudam a palavra, né? Tem muita gente lá. Eu vou citar esses daqui porque faz um tempão que eu queria mandar um abraço para eles. E muito feliz também de estar pela primeira vez com o Lucas aqui. Eu também fico muito feliz. Eu também. Então vamos iniciar esse momento orando, né, Lucas? Com certeza. Vamos fazer uma oração. Eu convido você aí de casa aqui, se ajoelhe conosco. Vamos falar com o nosso Deus? Oremos. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Amém, Senhor. E muito obrigado, Pai, por termos o privilégio de pregarmos a Tua palavra. Amém. E por sabermos que ela está alcançando a muitos corações. Não sabemos, Senhor, até onde esse vídeo irá, mas nós te pedimos que esse vídeo alcance muitos corações. Amém, Senhor. E chegue, Senhor, a todos os países deste mundo. Amém. E que cada vida seja abençoada, Senhor, assim como nós somos abençoados com o estudo da Tua palavra todos os dias. Senhor, aceita esse louvor que nós entoaremos a Ti. Recebe a entrega do nosso coração e da nossa vida nas Tuas mãos. Isso nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. E agora chega um momento muito especial, um momento em que nós vamos louvar o nosso Deus com o hino do Inário 2, ó adorai o Senhor. Que você possa se juntar conosco e adorar o Senhor também. Amém. Vamos cantar. Esta semana nós estamos decorando um verso extenso, né? Mas que traz uma profundidade de aprendizado muito grande, que é Mateus 7, do 6 ao 15. Ontem nós recebemos algumas visitas aqui em casa e eles disseram assim, ex-alunos, né? Nossos que já passaram por aqui, os missionários ativos, eles disseram, uau, vocês estão decorando já assim o texto inteiro, porque antes era quebradinho, né? E aí eles, não, os meninos, eles gostam de desafio. Quanto mais difícil, mais eles aprendem. Amém. E nós vamos fazer esse teste já faz alguns dias que estamos decorando, né? Vamos ouvir, assim, com fervor, no texto de Mateus? Vamos lá. No 3? 1, 2, 3.
Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Então, nesse momento, chegou a hora de nós estudarmos mais uma vez sobre a forma como Deus usava seus servos no passado e também deseja usar os seus servos hoje, né? E a gente está estudando sobre o profeta Eliseu, né? Um homem que foi escolhido por Deus depois de Elias, né? Foi sucessor de Elias, Deus escolheu Eliseu. E Eliseu fez uma obra maravilhosa para com o povo de Israel, uma obra de paz, uma obra de restauração também, e uma obra também de instruir as pessoas a permanecerem no caminho do Senhor. Foi o que a gente aprendeu durante essa madrugada, né, que a gente passou estudando. E com certeza a vida de Eliseu tem muitas lições para a nossa vida também. E Deus vai falar também ao seu coração, assim como Ele falou também ao nosso. E eu também quero ser um Eliseu. Amém. Eu quero seguir os passos de Eliseu e eu tenho certeza que você também quer seguir os mesmos passos desse servo de Deus. Essa porção dobrada do Espírito Santo. Pedir a porção dobrada. Esse é o momento em que nós devemos mais pedir a unção do Espírito Santo. Porque antes da volta de Jesus, o que é que vai acontecer com o povo de Deus? O povo de Deus estará cheio do Espírito Santo. Então, assim como ousadamente Eliseu disse a Elias, me dá uma porção dobrada do teu Espírito, e a Paulinha no último estudo até comentou, né, que ele operou mais milagres que Elias, né, fez muito mais, uma obra de maior alcance. O próprio Jesus disse que maior obra nós faríamos, não porque teríamos mais poder que Jesus, não porque... De vasto alcance, né? De vasto alcance. Olhe onde estão os nossos missionários, nós estamos tão felizes, porque eles estão espalhados aqui, os daqui da Escola de Profetas, em muitos lugares do Brasil e do mundo.
Mas especificamente aqui em Pernambuco, o trabalho está sendo feito para a glória de Deus em muitas cidades. E apesar de pandemia, a gente vê as pessoas se entregando a Jesus. A gente vê lá no grupo, né, dos missionários trabalhando, batizando. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui clamando a Deus para que sustente esses missionários que, assim como Eliseu, né, passam por dificuldades tremendas, né? Nossa, a gente vê a luta que é para alcançar alguém que está no vale da decisão. E aquela pessoa assim, faltando um pouquinho para entregar o coração a Jesus. Ou então, a gente vê cenas assim como outro dia, o irmão Jair, o irmão Júnior postou, de um senhor que ficou horas debaixo de um guarda-roupa, preso, caiu um armário em cima dele. E ele ficou horas preso em casa, debaixo do armário lá. E só no outro dia os nossos missionários foram lá, encontraram aquele senhor junto com os vizinhos, né, e prestaram socorro. Que trabalho tremendo eles têm que fazer, lutar contra a pobreza, as dificuldades, né, e alcançar esses corações muitas vezes endurecidos pelo mal, que para compreender, às vezes, um tantinho assim da palavra de Deus é uma dificuldade. Então, é um momento de pedirmos muito o Espírito Santo de Deus. E Eliseu foi o profeta cheio do Espírito Santo, né? E tão usado por Deus, mas já tinha sido escolhido por Deus há bastante tempo, não é? Isso. A gente pode ver que esses três personagens, Jeú, Eliseu e também Azael, eles foram escolhidos ainda no tempo de Elias. Azael que nem era do povo de Deus. Isso, nem era do povo de Deus. Pagão, né? Mas aí foi escolhido como sendo um aguilhão do povo de Israel, para que pudesse trazer o povo de Israel da desobediência para os caminhos de Deus. E se você abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, né, no capítulo 19, quando Elias está ali passando por aquele momento de depressão no Monte Horebe, você vai encontrar o momento em que Deus fala para ele voltar para o seu ministério, para ungir essas três pessoas com funções muito importantes no meio do povo. Então lá, em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 15. Né? Posso ler? Pode. Aí diz assim, ó, acompanha aí na sua Bíblia. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para os desertos de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Versinho 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Isso aqui foi dado bem antes, né? Isso, bem antes. E aí vem o cumprimento, porque Deus falou, Elias cumpriu o que Deus disse, né? Uhum. E aí mais tarde a gente encontra agora nos textos de 2 Reis, aliás, 9, 10 e 11, os textos que nós vamos analisar agora, né, Lucas? E esses três personagens, Azael, Jeú e também Eliseu, eles tiveram cada um papel a desempenhar no meio do povo de Deus. Azael, como eu falei no início, ele foi um aguilhão para o povo de Deus, né, para trazer perseguição contra o povo de Deus. E para ver se o povo se arrependia, E para ver se o povo se arrependia. Porque não é vontade de Deus que o povo dele seja perseguido, mas nas dificuldades a gente não busca mais a Deus. Uhum. A gente fica no clamor, Senhor, é quando a gente ora mesmo e busca o Senhor. Essa verdade. era a intenção de Deus ao permitir Azael, né? E aqui, por exemplo, no livro Profetas e Reis, no primeiro parágrafo, que inicia-se assim, no capítulo 21, diz assim, ó, chamado ao ofício de profeta, enquanto Acabe ainda reinava, Eliseu vivera o suficiente para ver muitas mudanças tomarem lugar no reino de Israel. Então, Eliseu foi chamado ainda no tempo em que Acabe era rei de Israel. E ele viu todas aquelas profecias que Elias predisse contra a casa de Acabe acontecendo. Ele pôde ver a morte de Jezabel, né, uma morte muito espantosa, né? Terrível. Chocante até. E também ele viu a opressão do povo de Deus sendo perseguido pelos sírios, né? E que foi trazido por Deus como sendo o aguilhão porque Deus ele sempre trabalha assim, quando uma nação, quando o povo dele se afasta dele, ele permite que outras nações venham e oprima eles, para que eles saibam que somente o Senhor é Deus, e somente no Senhor há segurança, né? E há refúgio. Uhum. Aqui, vai avançando, né, no capítulo 9, vou adiantar aqui um pouquinho, viu, Lucas? No capítulo 9 a gente vai ver, do 2 Reis, a unção de Jeú, que Jeú corajoso, né? Ele era um capitão e foi lá e cumpriu o que Deus disse. Vai lá, você tem que matar a Jezabel, acabar com os profetas de Baal. E ele foi lá, fez exatamente o que Deus disse. Ele se tornou rei de Israel, né? E mais na frente a gente vai encontrar Jeú, não somente trazendo juízo à casa de Acabe, Isso. né? Fez exatamente o que Deus pede, está no capítulo 10 do livro de 2 Reis, matando os servos de Baal, mas a gente também vai encontrar lá no reino de Judá, aquela aliança que infelizmente Josafá fez, né, com o rei de Israel, que entrega a sua filha, Atalia,
para ser a rainha de Judá. Imagine só, mulher má, parece que teve bem quem puxar, né? Foi a maldade, ele estava só em Israel, agora vai lá para Judá. E aí a gente encontra ela mandando matar todos os descendentes de Josafá, né? Isso. Aí, qual era a intenção? Alguém sabe me dizer aqui? Qual foi a intenção de Atalia em mandar matar toda a descendência do real? Ela queria o trono, era só esse? Ela era inspirada por quem? Quem é que estava atrás daquela mente maligna? O próprio Satanás. Qual era a intenção de Satanás? Não deixar o descendente, aquele que viria para trazer liberdade aos cativos, né? Os oprimidos. Quem era ele? Quem seria esse? Jesus. Ela queria acabar com os ascendentes de Jesus, para que Jesus não nascesse, para que Jesus não viesse. Vê como Satanás está sempre operando por detrás. Vocês não leram isso, não? Sara, você fez uma cara assim de susto. Leu, né? Tá certo. Então, olha só a intenção de Satanás. Ele sempre está por detrás, Lucas. Isso, sempre está por detrás. E a gente pode ver que ela realmente queria matar todos, né? Mas aí Deus, em sua maravilhosa providência, conseguiu proteger um desses filhos, né? Isso mesmo. Que foi levado pela sua ama, né? A tia dele, A tia dele foi levada para um outro lugar e passou 6 anos com ela ali, sendo protegido, sendo cuidado para que Atalia não viesse e não matasse ele. Foi o último que sobrou. Joás, diante de todos os outros que ela matou, Joás foi o único que sobrou. E foi esse Joás que depois veio e se tornou o rei do povo de Deus. Tão pequenininho. Apenas 7 anos. 7 anos de idade. Já tinha uma responsabilidade. Imagine só, eu vejo aqui a Rebequinha. Para ela é uma diversão vir aqui gravar, né? Gravando e conta 1, 2, 3. Orar pela comida. Orar né? pelo banana com aveia, né? Bolo de cenoura que ela ama. Então, tudo isso para ela é uma diversão, é uma alegria, mas isso está sendo, né, primado no coração dela como um carimbo, todos esses conceitos. Agora, imagine só, é uma diversão para ela, mas para um rei em tenra idade não era uma diversão, era uma grande responsabilidade, dirigir uma nação toda. E tinha que ter pessoas inspiradas por Deus para que ele fosse, né, bem conduzido. Isso. Vocês lembram lá da história do filho de Salomão, Roboão? Foi tomar conselho com os jovens, estragou todo o reinado dele, porque ele não tomou conselhos com aqueles que deveriam, né, dar os conselhos. Mas aquele dali, Joás, estava sendo bem conduzido, né? A tia salvou, teve pessoas que estiveram lá protegendo. Joiada, né? Joiada foi um instrumento muito, muito forte que Deus usou, não só para cuidar, porque a Bíblia diz que havia pessoas protegendo, né? O futuro rei, de apenas 7 anos, Joás. E eu fico imaginando assim, aquela guarda ali cercando aquela criança, né? Para que não acontecesse nenhum mal com ela, né? E Joiada sempre estava direcionando ele, né? Mostrando o que ele devia fazer, preparando ele para que quando ele crescesse, ele realmente tomasse as atitudes de um verdadeiro rei. Isso é muito importante. Isso mesmo. Que Deus, quando ele chama, não importa a idade, não importa o sexo, não importa se é de classe média ou classe alta, Deus chama a todos. E quando ele chama aqueles de menos idade, ele escolhe também pessoas para orientá-las, né? Para instruí-las. Isso mesmo. Só que aí tem um porém, professora. Diante de toda essa situação, diante de todos esses personagens que surgiram, né, que foram ungidos como rei, a nação ainda não estava como Deus queria que tivesse. Mas teve um personagem que, mesmo diante de tudo isso, ele ainda continuou fazendo a sua obra. E é o que diz aqui no parágrafo ainda do livro Profetas e Reis, né? O parágrafo se inicia assim, ó. Enquanto... Capítulo 21, capítulo só para relembrar, 21. Né? Capítulo 21, Profetas e Reis. Diz assim, ó. Enquanto influências para o bem e para o mal estavam disputando a supremacia e Satanás procurando fazer tudo em seu poder para completar a ruína produzida durante o reinado de Acabe e Jezabel, Eliseu continuava a dar seu testemunho. Teve que enfrentar a oposição, mas nada pôde impugnar-lhe as palavras. Foi honrado e venerado através do reino. Muitos vieram a ele em busca de conselho. E enquanto Jezabel vivia, ainda Jorão, o rei de Israel, buscou seu conselho. E uma vez estando em Damasco, ele foi visitado por mensageiros de Ben-Hadad, rei da Síria, que desejava saber se a enfermidade que então possuía resultaria em morte. Então veja que Eliseu foi um profeta muito amado, não só pelas pessoas, mas até mesmo pelas autoridades, como pelos reis também que iam até ele para pedir conselho, né? Para dizer, o que eu faço, Eliseu? Você é um homem de Deus, me oriente, me diga o que eu devo fazer, né? Isso mesmo. Que bem coisa maravilhosa. Reconhecido como homem de Deus. Muito reconhecido. Eu queria fazer uma pergunta, e que nós façamos essa pergunta. Nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus?
Eu já falei aqui em outro momento, né, que estive no supermercado ali, no mercadinho, né, que aqui é mercadinho. E o Senhor olhou, viu o saião assim, aí disse assim, você é hippie? Aí eu disse, não sou hippie. Ele, então a paz do Senhor. As pessoas te reconhecem, nem que seja pela roupa que você é diferente. E outros que têm, além da aparência física, além da roupa que veste, eles olham pra gente, a maneira de falar, e é assim como Pedro, né, que mesmo xingando palavrão, na hora que estava lá, né, ao redor da fogueira, Jesus sendo condenado, ali chicoteado, as pessoas reconheciam que ele pertencia ao povo de Deus. Então Eliseu, ele tinha essa marca. As pessoas olhavam assim, não, vamos tomar conselho ao homem de Deus, um homem poderoso. Olha, mais tarde a gente vai ver que até os ossos desse homem, os ossos, o Senhor Deus quis dar um testemunho de que tinha Professora, poder nele. eu né? confesso que quando eu li essa história eu fiquei espantado. Nossa. Porque como é que pode um defunto ressuscitar um outro defunto que tinha caído ali dentro, né? Isso mesmo. Então eu fiquei assim maravilhado quando eu li a história que conta o relato que eles estavam trazendo um homem, né? E eles lançaram aquele coitado ali dentro da cova. Quando lançaram, o homem se levantou. Eu imagino o medo que eles tiveram, né? Quando viram aquele homem né? se levantando. Mas isso olha, é para mostrar o quanto ele era consagrado a Deus, né? Enquanto cada um de nós podemos, não para ter esse poder, imagine Pedro, ter esse poder, né? Que gostaríamos de ter poder de orar e alguém se levantar do leito, ou alguém ressuscitar. Mas para ser, né, é ter essa marca, olha, esse daqui é diferente, tem um brilho diferente em você, você fala diferente, você é confiável. Ore aqui, né? Eu lembro do pastor, quando a gente vai para alguma cidade, a gente acaba sendo ovelha de outros pastores, né? E lá na igreja onde eu estive, né, por Zoom mesmo, né? O pastor que estava ali, né, que é o pastor do distrito lá da igreja de Santos Dumont, em Aracaju, ele conta histórias de como ele, né, o trabalho que ele efetua ali, e as pessoas dizem assim, esse pastor é um pastor de Deus. E uma das histórias é que ele esteve trabalhando em comunidades ribeirinhas e uma pessoa não adventista tinha a filha doente, morrendo assim, e disse assim, o senhor não é pastor? Então, ore aí para minha filha ficar boa. E ele se viu assim, desesperado, porque, imagine, as pessoas pensam assim, se você orar, meu filho vai ressuscitar, minha filha vai ficar boa, porque imagina que em nós tenha esse poder. Mas é exatamente isso que Deus quer que tenhamos. Confiança, as pessoas têm que olhar para nós assim, essa pessoa é de Deus. Eu confio na sua oração, eu confio no trabalho que vocês fazem. E Eliseu tinha essa marca linda, e o texto inteirinho traz assim um trabalho magnífico que esse profeta do Senhor teve. Mas diferente de Elias, eu já vou adiantar aqui, mas a gente pode voltar um pouquinho. Elias, ele teve o privilégio, né, de, ao final da sua vida, nem teve final de vida, né? Porque Elias está vivo até hoje. Elias visitou essa terra depois aqui, fortalecendo Jesus, animando Jesus para que ele permanecesse até o fim. Elias, ele recebeu o prêmio, né, de ser levado ao céu sem passar pela morte. Isso. Mas Eliseu não foi assim, né? Não, Eliseu não. Infelizmente, Eliseu, né? assim como todos nós estamos sujeitos a padecer de doenças e enfermidades, com o servo de Deus não foi diferente. O final do seu ministério, ele acabou tendo uma doença, mas em meio a essa doença, ele nunca perdeu sua fé em Deus. Isso mostra que, por mais que nós sejamos servos de Deus, nós não estamos livres das consequências do pecado. Mas mesmo assim, Deus ainda protege os seus e ainda dá paz em meio a tantos problemas que nós temos. E o que eu acho mais lindo é que Eliseu, ele tinha essa certeza de sempre Deus estar com ele. Tem um relato na Bíblia que fala que em um certo momento, o rei da Síria, ele estava planejando destruir a vida de Eliseu, né? Porque Eliseu, ele recebia do Senhor as visões de que, né, quando o rei da Síria viesse, o rei da Síria está em tal canto. Então ele enviava, né? Isso, já informava. E aí o rei da Síria disse, tem alguém do nosso povo que está contando as coisas para Eliseu. E aí teve um que disse assim, não. Contando para o rei de Israel. Para o rei de Israel, né? isso mesmo. E ele achava que tinha um traidor ali, isso. Um informante. E aí os servos do rei da Síria disseram, não, é porque Eliseu, ele sabe do que o Senhor fala quando o Senhor está na sua câmara de dormir. E aí ele fica muito irado com Eliseu e planeja uma guerra contra Eliseu, né? Lutar ali. Cercá-lo, né? E destruir esse profeta que falava, como é que pode? Ele tem poderes de saber o que é que eu falo, né? E a Bíblia diz que ele foi. Só que quando ele foi, o servo de Eliseu ficou desesperado, disse, misericórdia, arruma de soldado, cavaleiro, estamos perdidos. E aí Eliseu, imagina assim, Eliseu olhando para aquele servo, coitado, ele não sabe de nada, né? Não sabe nem, aquele que está conosco é mais forte do que aquele que está lá fora. Sim. E aí a Bíblia diz que ele ora, pedindo que Deus abra os olhos daquele servo. Eu acho muito bonita a oração que ele faz, que a oração dele
Respondido assim, estralar de dedos. Exatamente, Né? né? E a Bíblia diz que quando aquele servo tem os olhos abertos, ele viu uma multidão de anjos ao redor de Eliseu, protegendo o servo de Deus. Então isso é uma das lições que a gente tira. Quando a gente é servo de Deus, não há nada que nos impeça de cumprir a vontade do Senhor, e sempre nós vamos estar protegidos por Ele, em todos os momentos. Eliseu viu muitos anjos, e eu tenho certeza que aqui também há milhares de anjos, e aí com você também há milhares de anjos protegendo você, sua família e toda a sua casa também. Nossa, é muita coisa. A gente pode avançar assim, ver as histórias, né? A vida de Eliseu foi uma vida intensa. Ele passou o tempo inteiro trabalhando. Em todo momento ele estava em constante trabalho, né? Com o Senhor. A gente vai encontrar essa história aí do rei, né? Que agora tem uma outra história também que eu achei bem interessante. É quando os soldados vão lá, né? Cerca para matar Eliseu. E aí, Eliseu não, para invadir Israel. E aí eles descobrem, né? A armação do rei da Síria. Coitado dos sírios, né? Enquanto perturbou tanto Acabe, penou na mão de Eliseu. Porque aí ele chega e diz assim, olha, só tem uns soldados ali e eles vão querer invadir. Aí o Senhor cega aqueles soldados e ele pega na mãozinha deles e leva até Samaria. Isso. Lembra dessa história? Lembro. E aí leva até Samaria, lá vão eles ceguinhos para Samaria. Quando chega lá, abre os olhos daqueles soldados e eles veem que eles estão diante de rei, dentro da cidade, todo cercado de inimigos, né? E os sírios agora a gente está perdido. Aí disseram assim, mata eles. Até o rei pergunta para Eliseu, né? O que eu farei, pai? Eu mato ou não mato, né? Olha o respeito que o rei tinha por Eliseu, né? Eu mato, pai, eles, e aí Eliseu diz, não mate eles, mas dê pão e água. Então Eliseu, além dele ser um profeta bondoso, ele também tinha misericórdia de Deus sobre ele, e ele também compartilhava essa misericórdia com os outros também. E qual foi o resultado de ter tratado aqueles soldados inimigos com tanta bondade? Por um tempo, né? Isso mesmo, houve um tempo de paz. Houve um tempo de paz. Por causa da atitude de Eliseu. Nós somos pacificadores. Você é um pacificador. Na hora que você vê seu inimigo, ou a pessoa que se diz, né? Seu inimigo, se levantando contra você, vendo a desgraça do seu inimigo, você tripudia em cima e diz, eu sabia, olha, o meu Deus é mais forte que o seu. E judia, da mesma forma que aquele estava te judiando, ou somos pacificadores? Então, eu gostaria de ler esse outro parágrafo que diz assim, que inicia-se assim, do ponto de vista humano, a perspectiva para a regeneração espiritual da nação era tão destituída de esperança como é hoje para os servos de Deus que estão trabalhando nos lugares escuros da terra, né? Parecia que não teria como o povo de Israel ser regenerado, ser restaurado, mas Eliseu continuou firme, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para aquele povo, aí continua, mas a igreja de Cristo é o instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é por ele dotada de poder para fazer um trabalho especial. E se for leal a Deus, obediente a seus mandamentos, com ela habitará a excelência do divino poder. Se ela for fiel a seu dever de obediência, não há poder que possa permanecer contra ela. As forças do inimigo não serão mais capazes de suplantá-la que a palha para resistir ao remoinho. E aí continua. Está diante da igreja a aurora de um dia glorioso e brilhante. Se ela se revestir do manto da justiça de Cristo, recusando toda a vassalagem ao mundo, Deus conclama seus fiéis que nele creem, para que inspirem coragem aos que estão sem crença e sem esperança. Voltai para o Senhor, prisioneiros de esperança, buscai de Deus, do Deus vivo, força. Mostrai fé humilde e não vacilante em seu poder e disposição para salvar. Quando em fé nós nos apoderarmos de sua força, ele mudará maravilhosamente, mudará as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Isso ele fará para a glória do seu nome. Da mesma forma que Deus queria fazer isso para com o povo de Israel, ele também quer fazer isso para com a sua igreja hoje. Com qual objetivo? Para que o nome dele seja glorificado e espalhado para todas as nações. Quando não há perspectiva de melhora. Isso. Quando nós estamos no momento mais negro da história deste mundo, o Senhor Deus ainda tem a sua igreja que triunfará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nós poderíamos ficar aqui muito tempo. Eu pensei, Lucas, que esse capítulo... Joana, o capítulo é pequenininho, a gente vai falar assim rapidinho, mas olha quantas lições nós vamos deixar aí para você analisar em sua casa, né? A vida de um servo que se colocou
plenamente nas mãos de Deus. A questão aqui é quanto você se coloca nas mãos de Deus. Se você não quiser bênção pela metade, não se doe pela metade. Seja um crente completo, não é? Isso. Não tenha medo de se arriscar em tudo aquilo que Deus pedir para você fazer. Faça. Gente, a vida é tão curta. Eu recebi uma visita hoje, eu fiquei tão feliz. Nossa vizinha que veio aqui em casa, né? E eu disse assim, Senhor, a vida é tão curta para a gente não valorizar, não validar as amizades, não estar perto de quem a gente gosta, de mandar nem que seja um bom dia para aquelas pessoas que a gente ama e de dizer a verdade com a nossa própria vida, com o nosso testemunho. As pessoas aí fora querem ver coerência. Que cristão é esse que vive diferente do que fala? Que no sábado é um crente poderoso e no domingo está totalmente desmanchado, né? E chorando e se derrotando pelas vicissitudes da vida. Temos que ser fortes, valentes, para que nesses últimos dias o Espírito de Deus possa nos usar em dobro, né? Mais do que usou os servos do passado, nos use hoje. E Deus deseja isso, né? Que nós venhamos ser usados mais ainda por Ele, né? Isso mesmo. E isso daí é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo, né? Você deseja ser usado por Deus? Você quer que Ele te use? Saiba que Ele quer muito, mas para que Ele possa lhe usar, você precisa permitir que Ele use você. Ele usou Eliseu, ele usou Elias, ele usou Moisés, usou esses personagens que a Bíblia diz que era como nós. Tinham falhas, defeitos, tentações, fraquezas, mas o mais maravilhoso e interessante é que eles se colocaram nas mãos de Deus. Eles se entregaram nas mãos do Senhor. Nem sabia o que ia acontecer com eles, né? Nem sabia, né? É como uma frase que eu levo comigo sempre. Fé é você colocar o pé tendo a certeza que Deus vai colocar o chão para você pisar. Ai, que lindo. Então tenha essa certeza no seu coração, né? Se coloque nas mãos do Senhor e permite que Ele lhe use. E com certeza você vai fazer muitas obras maiores e em mais quantidade do que as que Eliseu fez também. Amém. Vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Senhor, nos dê o poder do Teu Espírito, nos batize com o Teu Espírito Santo nesse dia. Em Vamos porção orar? dobrada, né? Em Como porção Eliseu dobrada. pediu, em porção Vamos aqui, dobrada. Lucas. Pega aqui esse móvelzinho, vamos colocar mais para trás. Então vamos orar ao nosso Deus, todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que privilégio nosso, Senhor, nessas primeiras horas do dia, abrirmos a Tua palavra, recebermos o alimento fresquinho que vem dos Teus lábios, Senhor, que impressionou o nosso coração e que nos levará durante esse dia a nos trazendo paz, nos levará até o final desse dia, na certeza que estamos de fato na presença do nosso Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque aquilo que aconteceu no passado, a história se repete. É para o nosso exemplo, é para nos dar fortaleza, é para nos dar ânimo. Nós que estamos no limiar da nova terra, Senhor, precisamos de forças. Eliseu sabia disso, que a obra que viria pela frente seria tão grande. Ele viu tantas coisas acontecerem, enquanto ele apenas deitava a água nas mãos do seu Senhor, Elias. Ele sabia que viria pela frente um tempo muito difícil. E o Senhor o preparou para que naquele momento ele fosse o homem do momento para trabalhar na tua causa. Que sejamos homens e mulheres desta ocasião, Senhor, para que nesses últimos dias o Senhor possa olhar aí do céu e dizer: eu posso contar com o Lucas, eu posso contar com a Joselita, eu posso contar com o Cleito, com a Paulinha, eu posso contar com esses meus servos aí. Nós nem sabemos o que vai acontecer. Senhor, ano passado, nós nem sabíamos que iria vir um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Pandemia, as pessoas fechadas em suas casas. E nós imaginamos que quando começaram a fechar as igrejas, a fechar tudo, Senhor, nós pensávamos assim: Senhor, quem vai se salvar? E o Senhor tem mostrado, através do trabalho que é feito no campo, quantas almas têm sido entregues a Ti. Senhor. Pai, que nós não venhamos a subestimar o Teu poder. Que nós não venhamos a subestimar a Tua graça, que tem alcançado tantas pessoas. Amém, e nesse Senhor. dia, nós queremos receber a porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos fazer obras tão grandes e maiores, e mesmo que sejam pequenas aos nossos olhos, mas eu sei que aos olhos do céu, aqueles que se colocam plenamente em Tuas mãos, faz uma obra tremenda. Amém. Por favor, nos batiza, Senhor. Por favor, batiza, e esteja Senhor. conosco durante todo esse dia, nos dando paz e alegria. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Lucas, vamos nos despedir? Vamos. Olha, depois eu vou querer fazer mais dupla com você, com vocês também, tá? E Deus abençoe a todos vocês aí de Até casa. amanhã. Até amanhã.